verso 5, ele fala, no verso 6, né? O final a parte B do versículo, não, parte B do verso 4, para a destruição das fortalezas. Ou seja, existem fortalezas mentais que tem que ser destruída. Aquele coração duro, aquela mente que não abre para as coisas espirituais, não abre para o perdão, não abre para a reconciliação, não abre para os códigos celestiais. A pessoa, ela vive muito na razão, ela precisa de ciência, ela não consegue acreditar no sobrenatural, no espiritual. Aí entra o que o senhor falou, a oração é um dos remédios mais poderosos que existe para tudo. Eu não conheço remédio mais poderoso do que a oração para qualquer tipo de situação. A pessoa entrar no sobrenatural, a pessoa entrar no espiritual. E só ora quem tem fé, quem acredita no sobrenatural. A pessoa que está na razão não vai ter estímulo para a oração, porque ela precisa de ver, ela precisa de ciência para ela acreditar em certas situações. Uma vez eu vi na academia, né, academia que eu falo na universidade, eu vi um debate dos doutores das ciências da universidade. E no meio daquele debate estava o pessoal de teologia. Aí, no debate, perguntaram pro professor doutor, né? Nós queremos entender sobre essa situação sobrenatural, queremos entender sobre a fé no contexto assim, assim, assim. Ele falou assim, eu vou me levantar e vou embora, porque eles queriam explicações científicas dentro da razão. Ele falou, não tem como entrar no campo da razão. Filosoficamente, falar sobre coisas espirituais, sobrenaturais, não cabe. Porque a fé é justamente isso. Eu não tenho prova pela ciência, mas eu creio, eu acredito, eu sei que funciona assim. Quer ver um resumo bem rápido de uma coisa absurda? Você acreditar que uma virgem deu à luz, sem nunca ter conhecido o homem, e aquele homem que nasceu era o próprio Deus, e viveu entre nós, e morreu aos 33 anos, mas ele morreu, ficou 3 dias morto, depois ressuscitou. Ele ressuscitou, ficou 40 dias na terra, depois ele subiu para o céu, foi assunto ao céu, o dia da ascensão. São coisas que não tem como você cientificamente se embasar, assim, você ter base científica. Nós estamos falando de tudo sobrenatural. A virgem dá luz sem nunca ter conhecido o varão, nem ter chegado perto de varão. Um homem morrer e ressuscitar, e depois ele sair flutuando, entrar nas nuvens e desaparecer dos nossos olhos. É historinha um negócio desse. Então, para você acreditar, você tem que ter fé. Tem que ter o mover do Espírito Santo. Você tem que ter o Espírito Santo. E para você acreditar em tudo isso e ter a Bíblia como base, como código de vida, você tem que se entregar dentro dessa visão do Evangelho. E a Bíblia vai fundamentando essas coisas. A fé é fundamentada na Bíblia. Eu acredito porque a Bíblia me fala e ela me dá fundamentos, né? Me dá base para que eu acredite nisso. Não é uma fé na historinha de carrochinha, não é uma fé num conto de fada. É uma fé em fatos que ocorreram, que pessoas inteligentes, idôneas, sérias, relataram. Existe mais de 450 relatos do que Jesus fez, evangelhos, né? Foram separados esses 4 que nós conhecemos, mas existem muitos relatos de pessoas que escreveram sobre Jesus, falaram acerca do que ele fez na Terra quando ele estava aqui. Então, isso para mim é o suficiente, isso para mim basta para que eu creia, para que eu acredite, né? Eu posso acreditar na palavra, e isso ninguém pode tirar de mim. Eu creio na palavra de Deus, eu creio no que Jesus deixou para mim.
Assim como alguém crê no gnomo, isso é com ele, com os gnomos. Ele que, né, com a história de carrochinha lá, com a fé dele. Mas eu tenho plena convicção no que a Bíblia me ensina, no que a palavra de Deus me ensina. Exatamente. E ponto final. Aí entra, é mais ou menos o que ele fala no verso 5, destruindo os conselhos. É destruir aquilo que não é código celestial, que não é a revelação da palavra. Aquilo que foi, aqueles drives que foram colocados na mente da pessoa, que se estruturaram no pensamento da pessoa, às vezes isso pode ter sido colocado no próprio ensino, na própria universidade. Não que a ciência seja ruim, nós precisamos estudar, ter a nossa formação, nós precisamos entender daquilo que é a nossa profissão, mas acima de tudo, o espiritual, Sim. o bíblico, o judaico-cristão. E a Bíblia nunca se opôs contra a ciência, né? Eu não vejo a Bíblia se opondo contra a ciência. Ela está sempre disposta, né? Tem arqueologia, o estudo arqueológico, tem estudos da história do povo judeu, tem estudo... Então, a Bíblia não é um livro isolado, né, do mundo acadêmico. A Bíblia está disposta aí a sentar com um cientista e discutir e unir ideias. Pronto. Inclusive, antes, existem muitas situações, exemplo, o próprio livro de Jó, antes de descobrir que a Terra não era plana, Jó já falava sobre a circunferência da Terra. Né? Isso antes da ciência provar, né? Porque eles pensavam que a Terra era plana. E existia depois um grande abismo, né? Eu não vou falar bobagem, eu não sei se foi até a Idade Média que eles criam. Eu não tenho certeza, para não falar bobagem, mas se eu não me engano, até a Idade Média ainda existia essa discussão. Ah, a Terra é plana, depois é um grande abismo, né? E Jó, quantos séculos antes de Cristo, né? Quanto tempo antes de Cristo, sei lá, 1000 anos antes de Cristo, Jó, não sei. É mais ou menos isso, eu não tenho certeza também, mas enfim. Eu sei que são muitos séculos antes de Cristo. E ele já falava sobre isso. Quer dizer, a Bíblia não contradiz a ciência. É a ciência que tenta contradizer algumas interpretações da Bíblia, porque existe muita coisa figurada que é mal interpretada e gera um desconforto da ciência em cima da palavra. Mas só fechando esse raciocínio aqui, que eu vou passar aqui para as perguntas, ele fala, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Conselhos e soberba, altivez, né? Que quer olhar de cima para baixo sobre os conselhos, o conhecimento de Deus. E levando cativo todo entendimento, obediência a Cristo. Isso é discipulado. Isso é discipulado. Ou seja, a pessoa não vai passar por um processo de metanoia se não houver uma destruição do padrão grego-romano, do padrão do drive do velho homem, do pensamento do velho homem. Para ela passar por um processo de construção, de novo nascimento, ela precisa uma imersão dentro da Bíblia, dentro de um discipulado, de um ensinamento.